Então, pessoal, vamos lá falar um pouco mais sobre método de integração usando a trigonometria, né? Então, nesse capítulo aqui do livro, capítulo 7 de cálculo A, eles apresentam, né, os métodos utilizados para resolver as integrais envolvendo funções trigonométricas. Então, aqui a gente tem integração de funções trigonométricas. Primeiramente, ele traz para nós dois exemplos, né? Primeiro a integral do seno de u du, depois a integral do cosseno de u du. As integrais indefinidas da função seno e da função cosseno estão indicadas na tabela. Ele está fazendo uma referência aqui à tabela de integração, né? A tabela de integração que traz para nós as regras básicas, as fórmulas básicas, né? Quando você vai resolver uma integral específica, né? Regras básicas das integrais mais específicas. Então, aqui, por exemplo, a integral do seno de u du é menos cosseno de u mais uma constante. Por quê? Isso aqui ele traz para nós lá na tabela trigonométrica. Aliás, na tabela de integração, né? Na tabela de integrais, ele mostra para mim que a integral do seno é menos o cosseno. Então, isso aqui é basicamente uma fórmula das integrais. Então, seno de u du vai ser menos cosseno de u, e essa constante c acompanha todo o final das integrais, né? E o cosseno de u du, isto é, a integral do cosseno de u em relação à variável u, é igual ao seno de u mais a constante c. Isso aqui também é regra lá da tabela de integrais, da tabela de integração. Então, aqui ele traz para nós alguns exemplos, né? Primeiro, calcular as integrais. Integral de x mais 1 vezes o seno de x mais 1 ao quadrado em relação a x. Usando o método de substituição, então aqui ele já vai estar utilizando o método de substituir, né? O método da substituição. Fazemos u igual a x mais 1 ao quadrado. O que ele fez aqui? Ele pegou essa parte, ó, que está aqui no seno, de x mais 1 ao quadrado, e chamou de u. Isso aqui é clássico no método de substituição, né? Então, a gente chama de u x mais 1 ao quadrado. Du, que é a derivada, sempre que a gente faz esse método de substituição, sempre que a gente pega uma parte da integral e substitui por uma variável, a gente precisa calcular também a derivada dessa variável, né? Então, du vai ser igual a derivada de x mais 1 ao quadrado. Aqui é basicamente usar a famosa regra do tombo, pegar o expoente e colocar aqui na frente, né, da equação. Então, vai ficar 2x mais 1, e aqui a gente subtrai uma unidade no expoente, né? No caso, 2 menos 1 é 1, por isso que não aparece nada aqui. Então, 2 vezes x mais 1 dx. Isso aqui é a derivada da variável u, né, da função u. Então, temos integral de x mais 1 seno de x mais 1 ao quadrado dx vai ser igual a 1 sobre 2 seno de u du. Isso aqui é basicamente o seguinte: ele pegou, né, o valor da fração, que estava multiplicando, né, o seno, colocou aqui do outro lado da integral e seno de u du. Seno desse x mais 1 ao quadrado, que a gente substituiu por u, e du, né? Que foi aqui a derivada. Então, a integral do seno é o cosseno, né? Então, menos 1 sobre 2 cosseno de u mais c. Como ele mostrou aqui para nós, ó, a integral do seno de u vai ser menos cosseno de u. Então, integral do seno menos o cosseno, menos meio cosseno de u mais c. Aí aqui, de novo, eu preciso fazer a substituição, tá? Eu não disse que u é igual a x mais 1 ao quadrado? Pois é, então isso aqui é o que vem no lugar de u no final da minha resposta, né? Então, eu vou ter menos 1 sobre 2 cosseno de u, que é x mais 1 ao quadrado, mais c. E aqui já é a finalização, né? Já termina essa primeira integral. O próximo exemplo do livro é integral, aqui já é uma integral definida, né? De 0 a 1, de e elevado a 2x cosseno de e elevado a 2x dx. Primeiro, encontrar a integral indefinida, né? Primeiro, resolver a integral propriamente dita e depois colocar os intervalos. Então, o que ele fez aqui? Ele utilizou a substituição, né?
pegou esse e elevado a 2x e chamou de u. Então, u é igual a e elevado a 2x. Portanto, a derivada, a gente sempre calcula a derivada desse u de e elevado a 2x vai ser 2 vezes e elevado a 2x dx. Isso aqui também é lá na tabela das derivadas, tá? Que a gente estuda como é que faz para calcular a derivada nesse formato aqui, e elevado a um expoente qualquer, né? Então, nesse caso aqui, a gente pegou o expoente 2 e colocou como multiplicador. Então, 2 e elevado a 2x dx. Portanto, a integral aqui ficou 1 sobre 2 cosseno de u du, né? Cosseno de u, que era o e elevado a 2x du. No lugar de dx ficou du, né? Porque a gente fez a derivada. Então, aqui, 1 sobre 2, a integral do cosseno é o seno. Então, 1 sobre 2 seno de u mais c. E aqui, novamente, ó, no lugar do u, a gente coloca o valor dele no início, né? Que é e elevado a 2x. Então, 1 sobre 2 seno de u, que é e elevado a 2x mais c. Isso aqui é a integral na forma indefinida, né? A integral propriamente dita. Agora, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai colocar os intervalos, né, que a questão trouxe, que é de 0 a 1. Então, a integral de 0 a 1 de e elevado a 2x cosseno de e elevado a 2x dx vai ser, é isso aqui que a gente fez, né? 1 sobre 2 seno de e elevado a 2x e o intervalo é de 0 a 1. Aí aqui o que ele fez? No lugar desse x vai o 1 e depois no lugar do x vai o 0. A gente sempre substitui pela variável inicial. Aqui a gente estava analisando em relação a x, então aqui no final a substituição também vai ser em relação a x. Então vai ser 1 sobre 2 seno de e elevado a 2 vezes 1, né, menos o seno de e elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, por isso que aqui ficou seno de u. E essa aqui foi a resposta dessa questão. Agora, as integrais tangente de u du, né, e cotangente de u du. O que ele fala aqui? As integrais indefinidas da função tangente e da função cotangente são resolvidas usando o método da substituição, como foi visto no exemplo. Então, temos tangente de u du vai ser igual à integral do seno de u sobre o cosseno de u. Isso aqui, pessoal, está na tabela de integração, tá? Que é muito importante vocês saberem. Isso aqui está lá na tabela de integração. A integral da tangente de u du é igual ao seno de u sobre o cosseno de u du, tá? Isso aqui é tabelado. Então, a integral do seno de u sobre o cosseno de u du vai ser menos o ln do módulo do cosseno de u, né, mais uma constante c. Também está na tabela de integrais. Então, o ln do módulo, né, do cosseno de u elevado a menos 1 mais c. Né? Isso aqui eles apenas fez uma manipulação com o sinal de negativo, né, para a integral não ficar negativa. Então, ln, né, nós temos como resposta final ln da secante de u mais c, porque a tabela também fala sobre a integral do cosseno de u, tá? Então, o mais importante aqui é lembrar da tabela de integração. Então, aqui na finalização dessa questão, ele traz a integral da cotangente de u du, que é seno de u sobre cosseno de u sobre seno de u, né? Isso também aqui da nossa tabela de integrais, né? E a integral do cosseno de u sobre seno de u é o ln do seno de u mais c, também tabela de integração, tá? Próximo exemplo, calcular as integrais. Tangente, integral da tangente da raiz de x sobre raiz de x dx. Muito bem, aqui, método de substituição, né? Ele pegou esse raiz de x e chamou de u, né? Então, u vai ser igual a raiz de x. Então, du, que é a derivada de u, vai ser 1 sobre 2 raiz de x dx. Isso daqui é lá no cálculo das derivadas, né? Então, nós temos o seguinte, a tangente da raiz de x sobre raiz de x dx, a integral, né, vai ser exatamente igual a 2 vezes ln,
Esse 2 aqui é basicamente porque ele tirou do denominador, né? Então, 2 vezes o logaritmo natural, porque sempre que a gente tem uma integral nesse formato aqui, 1 sobre raiz de x, ou 1 sobre 1 mais x, 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, a gente costuma utilizar o logaritmo natural, né? Geralmente quando tem esse formato aqui, 1 sobre alguma coisa. Então, ln da secante da raiz de x, isso aqui também é da tabela de integrais, mais a constante c. Né? O próximo exemplo é a cotangente do ln de x sobre x dx. Aqui o que ele fez? Basicamente, a substituição, né, de novo, u vai ser igual a ln de x, ele pegou essa parte da integral, né, ln de x, e substituiu pela variável u. Então, a derivada do ln de x é 1 sobre x, né? Porque a gente sabe que a integral, olha só aqui, na tabela de integração, a integral de 1 sobre x dx é o ln de x mais c. Portanto, a derivada é o caminho inverso, né? A derivada de ln de x vai ser 1 sobre x dx. A integral é o caminho inverso da derivada, né? E vice-versa também. Então, a derivada do ln de x é 1 sobre x dx. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? Derivada de u, que é ln de x, é 1 sobre x dx. Então, aqui, ó, a integral da cotangente do ln de x sobre x dx vai ser ln do seno de ln de x. Isso aqui, tabela de integração também, né? Mais a constante c, né? Muito bem. Então, agora ele partiu aqui para as integrais da secante de u du e integral da cossecante de u du. Então, aqui, ó, nessas integrais usamos um artifício de cálculo para podermos aplicar método de substituição. Então, na integral da secante, multiplicamos e dividimos o integrando por secante de u mais tangente de u. Então, aqui o que ele fez? Integral da secante de u du é igual à integral da secante de u, e aí entre parênteses, secante de u mais tangente de u. Foi exatamente o que ele disse aqui, ó. Multiplicamos e dividimos o integrando por secante de u mais tangente de u. Isso aqui é regra, tá? Regra para quando eu tenho esse formato aqui de questão. Então, secante de u vezes seno de u mais tangente de u du. E isso aqui ele repetiu no denominador, né? E só a partir daqui vem a substituição de variável, né? A secante de u mais tangente de u, que é isso que está entre parênteses, a gente chamou de v. E a derivada disso aqui é secante de u vezes tangente de u mais secante ao quadrado de u du. Isso aqui também lá das regras das derivadas, né? Portanto, secante de u du, né? Ele transformou isso aqui na derivada, vai ser dv sobre v, a derivada da variável v, né, sobre essa própria variável. Então, aqui, isso é basicamente o que? É a integral de 1 sobre v, né? Integral de 1 sobre v e o dv aqui na frente, né? Esse dv, ele não fica no numerador, ele fica do lado, né, para mostrar em relação a qual variável eu estou calculando a integral. Então, isso aqui é basicamente a integral de 1 sobre v. E aqui também na tabela de integração, ó, a integral de 1 sobre x dx é o ln de x mais a constante c. Então, é exatamente o que ele fez aqui. O ln do módulo de v, módulo do denominador, mais uma constante c, né? E aqui fez o caminho inverso. No lugar do v, a gente substituiu pelo valor de antes, né? Secante de u mais tangente de u. Então, o final é ln do módulo da secante de u mais tangente de u mais a constante c. Partindo agora para os exemplos, né, calcular as integrais. A primeira, integral da secante x menos π dx. Já vamos utilizar aqui a substituição, né, de variável. O 5x menos π eu chamo de u. Então, u vai ser igual a 5x menos π. Então, du, que é a derivada, vai ser 5dx. O que acontece aqui? A derivada de um número com a variável é apenas o número, né? Derivada. Então, a derivada de 5x em relação a x é 5, né? E menos π. Π é como um valor que não está acompanhado de variável, então ele
apenas sai, né, na derivada. Então, fica só sendo x. É como se isso daqui assumisse o valor de 1, 2, qualquer número sem estar acompanhado da variável, né? Então, ele fica com 0 na equação, quando a gente faz a derivada. Então, a integral da secante de 5x menos π dx vai ser exatamente igual a 1 sobre 5. Ele tirou esse 5 aqui que está multiplicando, né? E colocou no formato de fração 1 sobre 5 secante de u, que é 5x menos π, du, né? Esse 5 aqui passou para o outro lado, né? Passou multiplicando a função, né? E a gente fez a substituição aqui. No lugar do u, aliás, no lugar do 5x menos π, virou o u, né? E du, que é o dx. Então, calculando a integral, eu tenho 1 sobre 5, ele está multiplicando, então a gente só conserva. Secante de u, ln, né? Do módulo da secante de u, que é 5x menos π, mais a tangente de 5x menos π, em módulo também, né? Mais a constante c. Isso também é aqui, ó, da nossa tabela de integrais, né? Da nossa tabela de integração. Então, aqui ele apenas retornou, né, a variável u. Secante de u, ou secante de 5x menos π, mais a tangente de u, né, que é 5x menos π, mais a constante c. E isso tudo dentro do módulo por causa da tabela, né? Isso aqui foi uma integral indefinida, né? Agora a gente parte para as integrais com definição. Então, aqui eu tenho a integral indo de π sobre 6 a π sobre 3 de dθ sobre seno de 2θ. Aqui, pessoal, também é aquele esquema. O dθ, ele tá aqui, ó, multiplicando. Então, em cima fica o 1, né? 1 sobre seno de 2θ dθ. Então, vamos primeiro encontrar a integral indefinida e depois a gente aplica os intervalos, né? Então, eu tenho integral de dθ sobre seno de dθ. Para fazermos isso, vamos substituir u por 2θ, ou o contrário, na verdade, né? 2θ vai ser igual a u. Esse seno aqui, ó, de 2θ, ele vai chamar de u. Então, a derivada vai ser 2dθ, né? A derivada de 2θ em relação a θ vai ser apenas o 2. A gente tira a variável. Então, integral de dθ sobre seno de 2θ vai ser a integral da cossecante, voltando aqui para a tabela de integração. Sempre na hora de resolver, a gente volta para a tabela, né? Vai ser a integral da cossecante de 2θ dθ. Então, aqui, ó, esse 2, ele passa para fora da integral, né? Como forma de fração, 1 sobre 2. Cossecante de u sobre 2, aliás, sobre du. Fez a substituição. No lugar de dθ fica o u, né, que a gente substituiu, e no lugar de 2dθ fica o du, pela substituição também. Então, 1 sobre 2 ln, também pela tabela de integrais, módulo cossecante de 2θ menos cotangente de 2θ mais a constante c. Isso aqui é a resolução da integral na forma indefinida, né? A integral propriamente dita, colocando ela na fórmula que tem que ser. Agora, pelo teorema fundamental do cálculo, que é a aplicação dos intervalos, né, de integração. Então, a nossa função é essa daqui, 1 sobre 2 ln do módulo da cossecante de 2θ menos cotangente de 2θ. E o intervalo é de π sobre 6 a π sobre 3. Aqui, o que acontece? A gente vai substituir θ primeiro por π sobre 3, depois por π sobre 6, né? E fazendo a subtração. Então, fazendo aqui a subtração, né, e a substituição das variáveis, a gente encontra 1 sobre 2 ln de 3. Calculando aqui, lembrando lá da trigonometria, né? Tem que saber a cossecante desse valor aqui, de 2π sobre 3, a cotangente, cossecante e cotangente de π sobre 3. Né? Aí, aplicando os valores da trigonometria, a gente consegue aqui o valor 1 sobre 2 ln de 3. Bom, então, sobre a integração de funções trigonométricas, mais alguns detalhes aqui que a gente considerar, né?
Até o momento somos capazes de resolver algumas integrais trigonométricas relativamente simples. E aqui ele traz seno de x, cosseno de x e secante ao quadrado de x, que realmente são integrais muito simples, né? Porque já tem aqui praticamente a resposta na tabela trigonométrica, né? Aqui cosseno de x é o seno de x, seno de x vezes tangente de x é a secante de x mais a constante. Então são exemplos bem simples. São as integrais imediatas, né? Já as integrais seno de 2x, tangente de x e seno de x vezes cosseno de x são exemplos de integrais que são resolvidas utilizando o método de substituição. Então tem algumas integrais, né, que você não consegue resolver de forma só analítica, né, só olhando a tabela trigonométrica. Você precisa também fazer algumas manipulações algébricas, né? Nesse caso, utilizar o método de substituição. Nosso intuito agora é resolver integrais envolvendo produtos e potências de algumas funções trigonométricas. Por isso, necessitaremos das seguintes relações trigonométricas. Então, aqui, a gente tem a lei mais básica da trigonometria, né? Que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso aqui é a relação básica e fundamental da trigonometria. E a partir disso, a gente tem o quê? Que o cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Basicamente, né, isolando aqui o cosseno ao quadrado de x. E isolando o seno, a gente tem 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né? Então, seno de A, seno de B, 1 sobre 2, cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B. Né? Fazendo a manipulação aqui com o cosseno e com o seno também. Alterando as variáveis, né, de A e B. Basicamente, só uma explicação de como é que funciona as fórmulas. Então, primeiramente, abordaremos integrais com produtos de seno e cosseno com argumentos distintos. Nesse caso, utilizaremos as três últimas identidades anteriores. No caso, essas três identidades aqui serão as principais, né, para a gente conseguir trabalhar aqui com as integrais. Então, um exemplo. Calcule a seguinte integral. Integral de seno de 2x cosseno de 3x dx. Primeiramente, devemos transformar o produto em soma utilizando as identidades acima. Utilizando as relações trigonométricas apresentadas acima, a gente tem o quê? Que o seno de 2x vezes o cosseno de 3x é 1 sobre 2, né? Porque da fórmula aqui, ó, 1 sobre 2, né? Seno de 2x mais 3x e 2x menos 3x. Isso aqui é o quê? A e B, né? No exemplo aqui a gente tem o quê? O seno de A vezes o seno de B é 1 sobre 2, cosseno de A menos B, então o primeiro termo menos o segundo e depois o primeiro termo mais o segundo utilizando o cosseno. Então isso aqui é basicamente fórmulas, né? São basicamente fórmulas que a gente tem para conseguir resolver as integrais. Então aqui fazendo a substituição, né? Seno de A mais B, depois o seno de A menos B. Primeiro termo é o A, segundo termo é o B, né? A e B. Muito bem. Então, aqui basicamente ele fez o seguinte. 1 sobre 2, seno de 2x mais 3x, que é 5x, mais o seno de 2x menos 3x, que é menos x. Só resolveu as operações básicas aqui. Então, 1 sobre 2 vai ser o seno de 5x menos o seno de x, né? Tirando aqui o sinal para facilitar. Aí agora, a integral do seno de 2x vezes o cosseno de 3x dx é 1 sobre 2 vezes a integral de seno de 5x dx, que foi o que a gente obteve aqui, ó. Seno de 5x menos a integral de seno de x. Aqui ele só separou. Ele basicamente pegou essa integral e separou em dois termos, né? Fez a integral do seno de 5x e depois uma outra integral do seno de x, né? Separou em dois, que é também uma estratégia, né? Aqui nesse livro aqui a gente tem também a demonstração de algumas operações básicas das integrais, né? De algumas operações básicas que no caso fala da adição, da subtração, além aqui dessa tabela. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, a integral de f de x mais g de x dx é f de x e integral de g de x. Ele separou aí duas integrais nesse equilíbrio de cálculo aqui. Então, muito bem. Separando as integrais, a gente vai fazer, né, simplesmente olhar a tabela de integrais e resolver isso aqui. Então, 1 sobre 2 menos o seno de 5x vai ficar cosseno, menos o cosseno, né? A tabela fala aqui, ó.
A integral do seno é menos o cosseno mais uma constante c, né? Então, foi o que ele fez aqui. Menos o cosseno de 5x sobre 5, mais cosseno de x, porque a integral do seno é o cosseno. Então, cosseno de x mais a constante c. E agora, multiplicando aqui tudo por essa fração, né? A gente tem cosseno de 5x, aqui 2 vezes 5, 10, mais cosseno de x sobre 2, né? 2 vezes 1, que tem aqui embaixo. Cosseno de x sobre 2 mais a constante c. E essa é a resposta dessa questão. Então, um segundo exemplo, calcular a integral de seno de 3x vezes seno de 5x dx. Aqui vai ser o mesmo processo, né? Só que a gente tem o seno duas vezes. Então, voltando aqui, ó, a gente vai aplicar essa primeira propriedade, né? Onde eu tenho seno de A e seno de B. Então, o que ele fez aqui? Seno de 3x e seno de 5x. Eu tenho 1 sobre 2 cosseno de 3x menos 5x, lembrando que isso é da fórmula que a gente viu anteriormente, menos cosseno de 3x mais 5x. A e B, do jeito que está aqui, ó. Esse é o primeiro termo A e esse é o segundo termo B. Então, 1 sobre 2, realiza aqui a operação, né? 3x menos 5x é menos 2x, 3x mais 5x, 8x. Então, 1 sobre 2, cosseno de 2x menos cosseno de 8x. Agora, para calcular a integral, eu tenho integral do seno de 3x, seno de 5x dx, que vai ser 1 sobre 2, a integral cosseno de 2x dx menos a integral do cosseno de 8x dx. Ele separou novamente em duas. Aqui a gente tinha a subtração, né? E ele separou em duas integrais para facilitar. Agora, seno de 2x sobre 2, a integral do seno é o cosseno. Aliás, a integral do cosseno, né? A integral do cosseno é o seno, pela tabela aqui, ó. A integral do cosseno de x dx é o seno de x mais a constante c. Então, seno de 2x sobre 2 menos seno de 8x sobre 8, mais a constante c. E fazendo a multiplicação aqui pelo 1 sobre 2, né, que estava fora da integral, a gente tem seno de 2x sobre 4 e seno de 8x sobre 16 mais a constante c. E aqui a gente tem um terceiro exemplo, que é basicamente, pessoal, o mesmo esquema, né? Só que aqui a gente tem o cosseno. Então, ele vai aplicar a terceira, ou a segunda ou a terceira fórmula que a gente viu anteriormente, né? Usando o cosseno e os termos A e B. O processo de resolução é exatamente o mesmo, né? Agora, a gente vai abordar a integral nesse formato aqui. Integral do seno de seno elevado a n vezes cosseno elevado a mx dx, onde n e m pertencem aos inteiros e n e m são maiores ou iguais a zero, né? Bom, existem dois casos a serem considerados para resolver esse tipo de integral. Pelo menos um dos expoentes é ímpar, ou seja, m é ímpar ou n é ímpar. Nesse caso, utilizaremos a relação, novamente, a relação mais básica da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Sendo esse x aqui qualquer ângulo, né? Porque quando a gente fala de trigonometria, ângulo ou radianos. E a integral é resolvida facilmente por uma substituição. Ambos os expoentes são pares, ou seja, m é par e n é par. Neste caso, deveremos utilizar as identidades. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, eu tenho basicamente duas regras. Quando um dos expoentes é ímpar, relação básica da trigonometria, e quando ambos são pares, eu utilizo essas identidades aqui, né, de cosseno e de seno. Então, vamos para um exemplo. Resolva a integral de seno ao cubo de x dx. Bom, como o expoente do seno é ímpar, né, 3, o procedimento passará por uso da identidade citada no primeiro item e uma substituição. Podemos reescrever a integral da seguinte forma: seno ao quadrado de x e seno de x dx. Né? Afinal, aqui seria a soma, né, dos expoentes. Então, daria 3. Resulta na mesma coisa. Aplicando agora a identidade, eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x
né, vezes seno de x dx. Eu fiz a substituição, eu peguei o seno ao quadrado de x e transformei em 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é o que a gente tem na identidade. Bom, feito isso, a integral é facilmente resolvida pela substituição u igual a cosseno de x. Então, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, esse cosseno de x e transformar em u, né? Chamar de u, na verdade. E a derivada vai ser menos seno de x. O contrário da integral é a derivada, né? Então, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Bom, então a integral do seno ao cubo de x dx vai ser a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, seno x dx. E a gente tem o seguinte, menos, né, a integral de 1 menos u ao quadrado du. O que aconteceu aqui? A nossa derivada é menos seno de x. Então, esse sinal negativo ficou aqui fora da integral, né? O 1 foi repetido, menos cosseno de x, cosseno x, né? Que a gente chamou de u, então fica u aqui, e ao quadrado, porque o cosseno está elevado ao quadrado. Du, né? A gente pegou o seno de x dx, viu que é igual a du e fez a substituição. Então, aqui a gente tem o seguinte, organizando, né, integral de u ao quadrado menos 1 du. Agora, aplicar a regra, né, da integral quando eu tenho o expoente, que é adicionar uma unidade e repetir no denominador. Então, eu vou ter u elevado a 2 mais 1, que é 3, e o 3 desce aqui também. Menos a integral de 1 é u, né, a integral do número sozinho é a variável. Então, menos u mais a constante c. Agora, o u eu tinha chamado de cosseno de x, né? Aqui em cima. Cosseno de x é igual a u. Então, a gente transforma novamente. Eu vou ter cosseno ao cubo de x sobre 3, menos u, que é cosseno de x. Então, menos cosseno de x mais a constante c, né? E essa aqui acaba sendo a resposta dessa nossa integral. Próximo exemplo, resolver a integral cosseno elevado à sexta potência de x, seno elevado à sétima potência de x dx. O procedimento é o mesmo descrito anteriormente. Manipularemos o expoente ímpar. Assim, teremos o seguinte, cosseno elevado à sexta potência de x e seno à sexta potência de sétima potência de x dx vai ser o quê? Vai ser o cosseno à sexta potência de x, seno e seno. Aqui ele fez basicamente a substituição utilizando a identidade vista acima, né? Então, muito bem. Então, cosseno à sexta potência de x. Aqui eu substituo, né, por 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao cubo, né? Porque como eu preciso do expoente 6 aqui, é a multiplicação, né? 2 vezes 3, 6. Para uma ficar igual a outra, equivalente à outra. E aqui eu repito, seno de x dx. Agora, fazendo a substituição, a gente vai pegar esse cosseno de x, ó, que se repete tanto aqui quanto aqui, e chamar de u. Então, u é igual a cosseno de x. E a derivada, né, vai ser menos seno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, u é cosseno de x e a derivada de u é menos seno de x dx. E aí, dessa forma, a gente tem o seguinte. Integral do cosseno de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x dx, seno de x. Então, a gente pega o sinal negativo aqui do seno, ele vai para fora da integral, né? E no lugar do cosseno fica a variável u elevado à sexta potência, 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu transformo em u, eu substituo, aliás, por u, ao quadrado, né? Como a gente tem aqui ao quadrado, e elevo a terceira potência para o expoente ficar correto. E seno de x dx é o du, né, que a gente viu aqui em cima. Seno de x dx é o du. E esse sinal negativo é exatamente esse aqui. Então, menos a integral de u elevado à sexta potência, 1 menos 3u ao quadrado mais 3u à quarta menos u à sexta. Ele desenvolveu esse binômio aqui, né? Du. Integral de u à sexta menos 3u à oitava. Aqui, basicamente, ele fez a manipulação algébrica, né, a resolução do binômio, né? E agora sim vem a resolução da integral de todos esses. Bom, o que aconteceu aqui?
Eu vou utilizar o elevado à sexta potência, eu vou utilizar a regra, adiciono uma unidade e coloco no denominador. Então, o elevado a 6 mais 1, que é 7, sobre 7, menos... O 3 está multiplicando, então eu deixo ele multiplicando aqui também, ó, 1/3, né, porque 1 vezes u sobre 3, 1/3, vezes u elevado a 8 mais 1, que é 9, né, mais 3 sobre, aí aqui é o seguinte, 10 mais 1 é 11, e esse 11 também fica no denominador, que seria u elevado a 11 sobre 11, né, mas como tem o 3 multiplicando, a gente deixa a fração do lado, multiplicando o elevado a 11. E aqui menos, mesmo processo, 12 mais 1 é 13, e o 13 fica no denominador, né, e aqui a gente tem 1 multiplicando, por isso fica 1 13avos, 1 vezes u elevado a 13, mais a constante c. E aqui agora, tudo que for u, eu vou colocar cosseno de x, como era no início da equação, né? Então fica menos 1 sobre 7 cosseno elevado à sétima potência, e todo esse processo aqui, mais a constante c. O que ele fez aqui foi simplesmente, no lugar de u, colocar cosseno de x, que foi a substituição que a gente fez aqui, ó, no início da questão, né? E essa daí é a resposta também dessa integral. Então, próximo exemplo, resolver a integral seno à quarta de x cosseno ao quadrado de x. Nesse caso, ambos os expoentes são pares e o procedimento para se resolver é como descrito no segundo caso. Utilizaremos as identidades descritas no segundo caso e dessa forma podemos escrever. Então, isso aqui é a segunda identidade que ele mostrou lá, né, no início do slide. Cosseno ao quadrado de x vai ser 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, a gente tira a fração, né, esse 2 aqui, ó, ele passa para o outro lado como 1 sobre 2, multiplicado pelo numerador, 1 mais cosseno de 2x, para ficar organizado. Então, o seno à quarta de x vai ser 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, e isso aqui elevado ao quadrado, né, que é o cosseno. Então, isso aqui vai ser 1/4, né, 1 multiplicado por 1 menos 2 vezes o cosseno de 2x mais o cosseno ao quadrado de 2x. Simplesmente fazer a substituição na equação que a gente tinha no início, né? Então, eu vou ter 1 sobre 8, fazendo a multiplicação aqui da fração, né? Porque eu tenho esse 2 multiplicando, então ele passa para o outro lado, ele passa para fora do parêntese, né? Como 1 sobre 2. Então, 1 sobre 8 vai ser a integral de 1 mais cosseno de 2x, 1 menos 2 cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x dx. Só repetiu. Então, agora, a gente tem a integral. Ele juntou, né, os dois aqui, juntou as duas equações, fazendo os cortes, né, necessários. E aqui a gente fez a resolução da integral, né? 1 sobre 8, que eu tenho x, integral de 1, né, x menos meio seno de 2x, aqui ele está resolvendo a integral, né, por partes. No caso, ó, integral de 1 em relação a x é x, integral do cosseno é o seno, né, menos o seno. Então, 1 sobre 2 seno de 2x. A integral do cosseno ao quadrado, aí juntou as duas equações, né? Então, a gente tem que esse I1 que ele colocou aqui vai ser o cosseno ao quadrado de 2x dx e o I2 integral do cosseno ao cubo de 2x dx, como a gente tinha já no início. Então, resolvendo cada um separadamente, a integral do cosseno ao quadrado de 2x dx ele substituiu aqui, né, colocou naquela primeira identidade e separou 1 sobre 2x mais 1 sobre 8 seno de 8x mais c. Resolvendo a integral, analisando aqui sempre, né, sempre olhando aqui para a tabela de integração, né? E o I2 ele fez a mesma fórmula. Cosseno ao cubo de 2x dx, e aqui coloca a integral na identidade que a gente viu anteriormente, com o expoente par ou com o expoente ímpar, né? E agora, tendo essa integral aqui, ó, a gente vai fazer a mudança de variável, né? Então, o seno de 2x eu chamo de u, no caso isso aqui, ó, seno de 2x eu chamo de u, e eu calculo a derivada. Então, a derivada de u, né, a derivada no caso de seno de 2x vai ser 2 vezes o cosseno de 2x. O 2, ele passa para o outro lado, né, multiplicando,
E a integral, a derivada, aliás, do seno é o cosseno. Então, cosseno de 2x. Dessa forma, a gente tem o seguinte: 1 sobre 2 eu tiro, né, o 2 que está multiplicando, eu deixo do lado de fora da integral. Como ele está no denominador, a gente deixa ele no denominador da mesma forma. Então, fica 1 sobre 2, meio. Integral de 1 menos u ao quadrado du, né? 1 menos u ao quadrado, que é o cosseno, aliás, que é o seno de 2x que a gente substituiu, né? Du. Então, aqui, 1 sobre 2 vezes u, menos 1 sobre 6, u elevado ao cubo. Aqui, o que que ele fez? A integral de 1 é u, né? E a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Então, u ao cubo sobre 3, só que o 3 multiplicou com o 2 aqui, que estava fora da integral. Então, fica 1/6 de u ao cubo mais a constante c. Então, agora, voltando, ó, no lugar do u eu coloco o seno de 2x. Então, 1 sobre 2, seno de 2x, menos 1 sobre 6, seno ao cubo, né, de 2x. No lugar do u eu coloco a equação que era anteriormente, mais a constante c, né? Então, agora, juntando tudo que a gente tinha, né, porque foram 3 equações, basicamente, para resolver, 3 integrais, né? Então, juntando tudo, a resposta da integral de seno a quarta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx é 1/16 avos. X menos 1 sobre 64, seno de 8x, menos 1/48 avos, seno ao cubo de 2x, mais a constante c, né? E esses aqui são os conceitos mais básicos, né, da integração de funções trigonométricas. Eu espero que você tenha entendido. Bom, e agora voltando a falar um pouco sobre a integração por partes, vamos considerar primeiro as generações, né? Quando é que eu vou utilizar esse método? A aplicação: integrais cujos integrandos são compostos de produtos, né, multiplicações, funções trigonométricas, funções exponenciais e funções logarítmicas. Exemplo: esses 4 formatos aqui eu consigo resolver utilizando a integração por partes, tá? Então, esses aqui são os modelos de questões. Sempre que a gente tiver esse modelo aqui com o e elevado a x ou integrais trigonométricas ou logarítmicas, né? Então, a gente utiliza a integração por partes. A fórmula: considere a função y igual a u vezes v. Diferenciando a função acima, obtemos dy, né? Aqui vai ser a derivada. Dy vai ser du vezes v mais u vezes dv. Integrando membro a membro, resulta integral de dy, que vai ser integral de v du, mais integral de u dv. O y, então, vai ser igual a integral de v du mais a integral de u dv. U vezes v vai ser a integral de u du mais a integral de u dv. Então, assim, a gente fica com essa seguinte fórmula: u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, agora, exemplo: integre integral de x elevado a e, integral de x vezes e elevado a x dx. Análise: note que no integrando temos um produto de funções e uma delas é uma função exponencial, que no caso é e elevado a x. Vamos utilizar a integração por partes. Então, eu tenho o seguinte: integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Isso aqui é a função, tá? Isso aqui é padronizado. É a função que a gente tem aqui, ó. Integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Tá? Essa aqui é a fórmula básica, sempre que a gente vai utilizar esse modelo de resolução. Então, vamos lá. O exemplo está aqui, ó. Integre a integral de x vezes e elevado a x dx. Escolha de u e de v. Então, vamos lá. Escolhemos dv em primeiro lugar, pois deve ser uma diferencial de integração imediata. Então, nessa questão aqui, a gente vai chamar dv de x dx, tá? Que é essa primeira parte da equação, da integral. X dx, a gente chama de dv. E u vai ser e elevado a x. Então, o e elevado a x eu chamo de u. Basicamente, também uma substituição, né? X dx eu chamo de dv e elevado a x eu chamo de u. Simplesmente fiz a separação da integral
nomeando, né, por outras variáveis. Então, muito bem. Se u é igual a e elevado a x, então du, que é a derivada, vai ser e elevado a x dx. Por quê? Porque, eu não sei se vocês se lembram, é bom que se lembre que na tabela de integrais, aliás, na tabela de derivadas e de integrais também, né, porque uma é o contrário da outra, sempre que eu vou calcular a integral de e elevado a x, a derivada é a mesma coisa, tá? Não muda, isso aqui não se altera. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E o inverso também é verdade, tá? Então, eu tenho u elevado a x, du e elevado a x também, dx. Então, isso aqui é a integral e isso aqui é a derivada. Agora, dv igual a x dx, que é o que eu substituí aqui, né? A integral de dv vai ser o quê? X dx, que vai ser 1 sobre 2x ao quadrado. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Lembra da regra? Adicionar um algarismo ao expoente e repetir isso no denominador. Então, fica x ao quadrado sobre 2, né? E aqui a questão preferiu deixar em forma de fração para ficar mais organizado, né? 1 sobre 2x ao quadrado, que é o mesmo que x ao quadrado sobre 2 se você fizer a multiplicação. Então, eu já consegui os 4 valores que eu preciso, que é u, v, du e dv. Muito bem. Agora eu vou fazer a substituição da fórmula, lembrando que esta aqui é a fórmula, integral de u dv, que vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Essa é a fórmula. E agora, substituindo a partir dos valores que eu encontrei aqui, eu tenho o seguinte: e elevado a x vezes x dx, ou seja, o que está em vermelho é o que está em azul é o dv, né? Lilás é o v e cinza é o du. Então, ele basicamente substituiu e elevado a x vezes x dx, que vai ser igual a meio e elevado a x menos x ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes a integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Note que a integral resultante é mais complicada que a integral proposta, né? Porque aqui a gente tem bem mais questões, né? Bem mais equações aqui. A gente tem algo maior, mais elaborado. Então, agora, essa aqui já é a resposta da nossa integral, tá? Eu fiz a substituição e é só isso que precisa fazer. Substituir na fórmula e eu já consigo já a resposta da equação. Então, agora, integre integral de x elevado a x dx. Nova escolha de u e de v. Lembra que anteriormente a gente escolheu o quê? A gente escolheu e elevado a x para ser u e elevado a x, e x dx para ser o dv, né? Então aqui a gente vai escolher de forma diferente. Agora o u vai ser igual a x e o dv vai ser e elevado a x dx. Ele inverteu, né? Então vamos lá. Derivada de u. A derivada de x é 1, né? Então 1 dx. O 1 não precisa colocar. A derivada de u vai ser dx. E agora a integral de dv vai ser a integral de e elevado a x dx, que é e elevado a x. Lembra que quando eu tenho esse formato, né, e elevado a x, a integral é o mesmo que a derivada, não muda, tá? Ele é assim, ele é padrão. Então agora, substituindo na fórmula, a fórmula é integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Pego os valores que eu obtive aqui, u, que é x, dv, que é e elevado a x, eu pego todos os valores e vou substituindo na equação, né? Então, no final, eu adiciono aqui a minha constante, né? Perceba que aqui também resolveu a integral, ó. Integral de e elevado a x é ele próprio, né? E elevado a x mais a constante c. Aqui, basicamente, ele só organizou a equação, colocou em evidência. E elevado a x tem aqui dos dois lados, né? Então, ele colocou em evidência, multiplicando por x e depois 1, porque e elevado a x vezes x, que é isso que a gente tem aqui, né? Isso que a gente tem aqui. E depois e elevado a x vezes menos 1, que é menos e elevado a x mais c, só para deixar a questão organizada. Muito bem. O próximo exemplo, integral de x vezes seno de x dx. Bom, isso aqui é uma função trigonométrica, então a gente também utiliza a integração por partes, né?
eu vou escolher um valor para U e outro valor para V. Então, eu vou chamar esse x aqui que está multiplicando de U, né? E de dv eu vou chamar a segunda parte da integral, que é seno de x dx. Agora, calculando a derivada de U. A derivada de x é 1, né? Então, 1 dx. E não precisa escrever. E a integral de dv vai ser integral do seno de x dx, que é menos o cosseno. Porque aqui na tabela, ó, eu sei que a integral do seno, olha aqui, a integral do seno integral de seno dx vai ser menos cosseno de x mais a constante c. Então, foi só isso que ele fez aqui. A integral do seno é menos o cosseno. Substituindo na fórmula, a minha fórmula é integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Ele pegou os valores aqui, ó, que a gente conseguiu, né? De u, du, dv e v, e fez toda a substituição. Colocou cada equação no seu devido lugar, né? Na sua devida posição na fórmula. E aqui a gente tem a integral de x, seno de x dx, que vai ser igual, esse menos passou aqui para o lado do x, né, para ficar multiplicando, então menos x vezes cosseno de x, mais, aí aqui, ó, cosseno de x dx, né. Então, a gente fica no final com a resolução dessa integral aqui. X seno de x dx, que vai ser igual a menos x vezes o cosseno de x, e aqui ele resolveu a integral, ó. Cosseno de x, a integral do cosseno é o seno, então a integral do cosseno de x, né, isso aqui, virou essa resposta aqui, seno de x mais a constante c. Bom, agora um próximo exemplo. Integre integral de x ao cubo elevado a x ao quadrado dx. Bom, vamos reescrever essa integral, né? Então, a gente vai ter x ao quadrado vezes x, que é o x ao cubo, ele só separou, né? X ao quadrado vezes x é o mesmo que x ao cubo, porque é aquela regra de potência, né? Conservar a base e são nós expoentes. Vezes e elevado a x dx. Muito bem. Agora a gente vai escolher os valores de u e de v para fazer a integração por partes. Eu escolhi chamar u de x ao quadrado, né? E dv de x vezes e elevado a x ao quadrado, que é a segunda parte da integral. Então, a derivada de u, a derivada de x ao quadrado é 2x elevado a 1, né? A regra do tombo. O 2 passa aqui para frente da variável e eu subtraio um expoente. Então, 2 vezes x elevado a 1, dx. A dv vai ser x vezes e elevado a x ao quadrado dx, e a integral disso aqui vai ser o quê? X vezes e elevado a x ao quadrado dx, que vai ser o meu 2x dx, né? A integral disso aqui. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, todo aquele processo. Muito bem. O v vai ser o seguinte: 2 sobre 2, x vezes e elevado a x ao quadrado. É porque aqui está continuando a integração, né? Continuando essa integração aqui, ó, de x vezes e elevado a x ao quadrado dx, eu vou ter 2 sobre 2 vezes x, né? Porque a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Vezes e elevado a x ao quadrado, isso aqui permanece, dx. E aí a gente tem 1 sobre 2 e elevado a x ao quadrado, né? Muito bem. Então, eu já consegui os valores das 4 variáveis que eu preciso, né? Então, u é x ao quadrado, du é 2x, dv é x vezes x, aliás, x vezes e elevado a x ao quadrado dx, e v é meio vezes e elevado a x ao quadrado. Então, substituindo isso aqui na fórmula, eu tenho aqui novamente a fórmula da derivação, aliás, da integração por partes, né? Eu tenho aqui novamente a fórmula, então eu vou substituir cada um dos valores. No lugar de u, eu coloco x ao quadrado, no lugar de dv, eu coloco x vezes e elevado a x ao quadrado, no lugar de v, eu coloco 1 sobre 2 vezes e elevado a x ao quadrado, e no lugar de du, vai ser o 2x dx. Fazendo toda essa substituição, eu consigo ter essa equação aqui, né? E agora ele organizou, né? X ao quadrado vezes x ficou x ao cubo.
E aí, e elevado a x ao quadrado dx, que vai ser igual a 1 sobre 2. Ele organizou a equação. O 2x passou para cá, né? E a gente tem aqui menos a resolução da integral, né? 1 sobre 2 e elevado a x ao quadrado mais c. Organizando novamente, só para deixar a integral finalizada, né? Ele quis aqui colocar em evidência o e elevado a x ao quadrado, porque tem tanto aqui quanto aqui, né? Então, para colocar em evidência, para a equação ficar mais reduzida, ele reduziu a equação, né? Colocou em evidência o e. Então, eu tenho o integral de x ao cubo vezes e elevado a x ao quadrado dx, que é 1 sobre 2, e elevado a x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1, mais a constante c. Muito bem, próximo exemplo é com um logaritmo, né? Então, eu tenho a integral do logaritmo natural de x ao quadrado mais 1 dx. Vamos de novo escolher as variáveis u e v. Então, u eu decidi chamar de ln de x ao quadrado mais 1, praticamente toda a equação, né? E dv eu escolhi chamar de dx. Então, esse dx vai ser o dv e essa equação vai ser u. Então, agora eu calculo a derivada de u, né? A derivada do logaritmo, que é 1 sobre a equação que está aqui do lado dele, né? Então, 1 sobre x ao quadrado mais 1, 2x dx, né? E a integral de dx é x, né? Muito bem. Agora, substituindo na fórmula, eu escrevi toda a fórmula aqui, né? E vou substituir cada um dos valores. No lugar de u vai o ln, no lugar do dv vai o dx e todo aquele processo. Então, substituí na equação e depois ele só organizou, resolvendo aqui, né? Depois ele só organizou a equação, resolveu a integral e a gente conseguiu toda essa integral aqui, que na verdade fica mais complexo do que o que a gente tinha no início, né? E é a resposta já feita da integração por partes. Muito bem. Então, agora, considere integral de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 dx. Note que o grau do numerador é igual ao grau do denominador. M é igual a P. No caso aqui, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. Assim, x ao quadrado mais 0, dividido por x ao quadrado mais 1, é 1. Ele fez uma divisão aqui com essa equaçãozinha, né? Para provar o que ele falou anteriormente, né? Que o numerador é igual ao grau do denominador. Então, voltando ao cálculo da integral, o que a gente vai ter? ln de x ao quadrado mais 1 dx, que vai ser x vezes ln, ele tirou, né, o x. Então, x vezes ln, x ao quadrado mais 1, menos 2 vezes a integral de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 dx. Bom, então eu vou ter x vezes ln, aqui ele só repetiu, né, e a resolução vem a partir daqui. Eu tenho x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 1. Aqui foi basicamente a igualação, né, do numerador com o denominador. Então, menos 1 dx. Aí aqui a gente separou, né, em duas frações para poder realizar o cálculo. Então, eu tenho x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, né, que vai ser 1 na verdade, e menos, sinal aqui, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Separei em duas integrais, dx. Aqui eu vou repetir novamente, menos 2 vezes a integral de dx, né, mais 2 vezes, aqui eu corto, ó, que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 é 1, né, então eu tenho 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Vamos repetir novamente essa parte, né, então aqui eu tenho menos 2, integral de 2x é x, mais 2 vezes arco tangente x. Esse arco tangente surgiu como a resposta dessa integral pela tabela de integração também, tá? Muito bem, então ficamos aí com mais essa resposta. Então, agora finalizando essa parte aqui, mais um exemplo, né? Integre arco e seno de x. Então, vamos lá, escolher u e v novamente. Eu chamo o arco seno de x de u e dx eu chamo de dv. Então, aqui eu vou calcular a derivada do arcosseno de x, isso também tem na tabela. Arcosseno, tá, de x também tem aqui na nossa tabela de integrais, né? Então, a derivada acaba sendo 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx,
né? E a integral de dv, ou integral de dx, vai ser x, né? A integral de dx é 1 vezes x, né? Muito bem, então agora é só substituir na fórmula. Pego aqui a fórmula, integral de u dv igual a u vezes v menos integral de v vezes du. Vou substituir na fórmula, lembrando que essa daqui é a integral, né? A cosseno de x dx. Vou substituir na fórmula, né? Então, onde tiver u eu coloco a cosseno de x, onde tiver dv eu coloco dx, e assim por diante, né? Então, vou fazendo a substituição aqui. Aqui, ele fez a manipulação, pegou esse x e colocou multiplicando o arcosseno de x aqui no início, né? Menos a integral, e já esse x ele colocou aqui para o outro lado da equação, né? Ao invés de fração, ele decidiu fazer uma potência, né? Então, ficou 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio, até porque aqui tem uma raiz quadrada. Então, meio, né? E o sinal negativo porque ele inverteu a fração. Então, vezes x dx. Agora, x, arcosseno de x, né? Só repetiu, igual a menos 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 sobre 2 vezes menos 2 sobre menos 2x dx, porque aqui ele calculou a integral, né? Então, a gente basicamente fica com essa manipulação aqui, né? Ele só organizou a equação, pegou o 1 sobre menos 2, calculou a integral de 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio, né? E fez a substituição aqui também. Então, trocando os sinais, né? Arcosseno, trocou o sinal aqui, ó, menos vezes menos é mais. Trocou não, né? Na verdade, a gente fez a multiplicação. Menos vezes menos mais. 1 sobre 2, integral de 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio. E aqui, ele fez a organização da equação, né? Menos 2 vezes x dx virou 1 menos x ao quadrado. Aqui, a gente aplicou a propriedade, né, de adicionar uma unidade no expoente, repetindo o denominador, foi o que ele fez aqui, e adicionou a constante c. Então, no final, a gente tem x, arcosseno de x, mais raiz de 1 menos x ao quadrado, mais a constante c. E o nosso último exemplo, né, que é integrar x elevado a n vezes ln de x dx, sabendo que o n é diferente de u. Muito bem, aqui a gente chama ln de x de u, né? Então, no lugar do ln de x vai o u. A derivada, portanto, vai ser 1 sobre x, né? Na tabela aqui mostra pra gente que 1 sobre x, a integral de 1 sobre x, é o ln do módulo de x. Então, aqui como é o caminho inverso, como é a derivada, né? O ln vira 1 sobre x. O dv eu decidi chamar de x elevado a n, que é a primeira parte da integral, né? E a derivada disso aqui, perdão, a integral disso aqui vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Com n diferente de 1. O n tem que ser diferente de 1, pessoal, porque senão aqui ficaria zero, né? E aí dá uma indeterminação, não pode acontecer. É por isso que quando a gente tem 1 sobre x, por exemplo, a gente tem que aplicar o ln, né? Porque se usar a propriedade de adicionar uma unidade ao expoente, vai ficar zerado o denominador. E aí vira uma indeterminação. Não pode ser assim, né? Por isso que tem a propriedade do ln. Então, nesse caso, o n tem que ser diferente de 1, justamente para não ter zero no denominador. Agora, substituindo na fórmula, a fórmula é integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Fazendo a substituição, eu pego todos os valores que eu obtive, no lugar de u vai o ln, no lugar de dv vai o dx, no lugar de v vai o x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Substituiu tudo aqui. Aqui ele basicamente organizou a equação, né? Nessa quarta equação aqui ele resolveu a integral, né? Integral de x elevado a n. Ele fez 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E aqui no final a gente retorna a equação, né? Colocando aqui de forma organizada. Eu posso cortar isso aqui, ó, né? E aí ele coloca de uma forma organizada. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e o ln entre parênteses para poder a equação ficar reduzida, né? Então, basicamente, essas são as partes mais importantes, né? Isso aqui é o resumo
um resumo básico, né, e fundamental da integração por partes.